E aí, galera, como é que estão? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos então a mais um videozinho curto do canal Fast Química, onde a gente aprende muito conteúdo em pouco tempo e conseguimos tirar as suas dúvidas aí, pelo menos assim espero, dentro do mundo da química, né? Galera, o nosso tema de hoje, como você pode ver aqui, ó, reagentes em excesso, reagente limitante, ele é um tema específico da estequiometria. Tá? O cálculo estequiométrico ou estequiometria, que nada mais significa do que cálculo das quantidades, né? Estequiometria, cálculo de quantidades, ah, ele é um tema extremamente comum em provas. É, Você dificilmente vai encontrar uma prova em que a parte de química não tenha cálculo estequiométrico. Tá? Estou dizendo assim, vestibular, concurso, provas de transição de faculdade, enfim, aonde tem a química numa prova, quase certeza que existe cálculo estequiométrico, existe estequiometria nessa prova, certo? O que a gente vai aprender hoje, ou revisar hoje? Que existe a estequiometria simples, digamos assim, a introdução à estequiometria, onde a gente trabalha quantidades em mol, quantidades em massa, quantidades em volume, né, em número de partículas. E existe a estequiometria avançada, digamos assim, que é a estequiometria real. Tá? É a estequiometria que vai trabalhar com o que de fato acontece dentro de um laboratório, por exemplo, com o que de fato acontece quando você vai tentar fazer uma reação química, um processo físico, um processo biológico, bioquímico. A estequiometria avançada ela vai tratar de sistemas reais, do que vai acontecer de verdade com você num laboratório. Certo? Então, vamos à aula. É o seguinte, galera. Se você não viu ainda o primeiro vídeo sobre a estequiometria simples, eu aconselho você a dar uma olhadinha, tá? Como é costume nosso aqui, é um vídeo curto, e vai te dar um embasamento teórico muito melhor para que você entenda o balanceamento, né, os cálculos que a gente vai fazer aqui na estequiometria, digamos assim, avançada, estequiometria mais real, certo? Então vamos a ela. Ó. Hoje a gente vai estudar os reagentes limitantes e os reagentes que aparecem em excesso numa reação química. Então, para a gente entender o que isso significa, tem aqui uma analogia simples, muito simples, mas que leva a gente a uma reflexão para entender o espírito, o coração da teoria sobre os reagentes limitantes e excesso. Por exemplo, você tem aqui uma imagem que mostra um processo de produção de uma bicicleta, de uma maneira bem simples e bem direta. Você tem dois quadros, dois conjuntos de quadros, quatro rodas e dois conjuntos de pedais. Se você juntar tudo isso, obviamente você consegue formar duas bicicletas completas, certo? Não sobraram quadros, não sobraram rodas, não sobraram pedais. Ou seja, os meus, entre aspas, reagentes, o meu início do processo é exatamente igual em quantidade ao final do processo. O que seria essa analogia? Seria a nossa estequiometria simples, os assuntos tratados até então. E o que é uma estequiometria avançada? É essa figura B aqui, ó, onde você tem dois quadros, cinco rodas e três conjuntos de pedais. Então, eu não consigo formar três bicicletas inteiras, mas eu consigo formar as duas que eu já consegui anteriormente, e existem peças que estão em excesso. Existem partes da bicicleta que estão sobrando. Então, essa seria uma analogia com as reações que a gente encontra de maneira real. Então, eu posso ter dois reagentes, como eu tenho aqui três no caso da bicicleta, eu posso ter dois reagentes no laboratório. Um desses dois, eu posso colocar uma quantidade muito maior do que aquela que é calculada teoricamente, para garantir que o segundo reagente seja consumido completamente na reação e que todo esse segundo reagente se transforme em produtos. Pense o seguinte, ó, você tem dois reagentes para fazer uma reação química. Um deles é muito barato e o outro já é mais caro. Eu preciso garantir que esse reagente caro seja completamente aproveitado no processo. Então, eu coloco um excesso do primeiro reagente que é mais barato, porque aí eu garanto que todo o segundo reagente que é mais caro vai reagir e vai sobrar um pouco do mais barato, daquele reagente que eu posso, porventura, desperdiçar um pouco ou até fazer um outro processo depois para recolher ele de volta.
certo? Então, como a gente pode ver nesse slide, vão sobrar peças, assim como numa reação existem os reagentes em excesso. E o limitante? O limitante é aquele que garante o final da reação, que nesse exemplo seria o quadro da bicicleta. Então, quando acabar o quadro, com certeza a reação termina. Quando acabar o quadro, nesse exemplo, com certeza o processo de produção termina, porque não tem possibilidade de eu formar uma outra bicicleta, não tenho peças para isso, certo? Essa é uma analogia simples, mas que eu gosto bastante, porque ela deixa claro na nossa mente o que é o processo de reagentes em excesso e reagentes limitantes, certo? Mas vamos colocar isso em termos químicos. Nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. N2 mais H2 formando NH3. Beleza? Matematicamente, esse processo precisa ser balanceado, como você pode ver aqui, ó, 1 para 3 para 2. O balanceamento é simples, é deixar a quantidade de reagentes igual à quantidade de produtos em termos de cada um dos átomos, dos elementos que compõem essas moléculas. Pela proporção, galera, a gente tem isso aqui, ó. A molécula de N2 são 2 nitrogênios, que é essa esfera azul aqui, remetendo ao modelo de Dalton, né? Um modelo simples que a gente pode usar para explicar coisas simples como essa que a gente está vendo aqui. E o hidrogênio H2, pelo balanceamento, eu preciso de 3 moléculas. E aí eu consigo formar 2 moléculas de amônia, porque a quantidade de átomos em cada molécula aí de reagentes e produtos é diferente. Então eu preciso de um N2 com 3 H2 para quando eles se misturarem, eles conseguirem formar as 2 molequinhas de amônia. Perfeito? Ou seja, eu posso dizer que para cada 1 mol de nitrogênio são necessários 3 mol de hidrogênio, e isso só forma 2 mol de amônia. Lembrando que o número de mol não é somatório, é proporcional. Tá? A única coisa que a gente vai somar é a massa, segundo a lei de Lavoisier, e essas proporções elas são constantes e fixas, segundo a lei de Proust, que formam as leis ponderais aí que regem toda a parte do cálculo estequiométrico. Maravilha? Muito bem, mas e se nessa mesma reação, que a proporção é 1 para 3 para 2, eu quiser fazer isso aqui, ó. Eu coloco um nitrogênio, mas para garantir que esse nitrogênio reaja completamente, eu coloco 5 de hidrogênio, 5 moléculas ou 5 mol de moléculas. Olha que legal. Se a proporção correta é 1 para 3, eu estou colocando 1 para 5, com certeza eu estou colocando mais do que a reação suporta. Então, no final do processo, eu vou formar só 2 amônias. E o hidrogênio vai sobrar. Ele é o reagente em excesso. Então, qual que é a vantagem de se utilizar um reagente em excesso? É aquilo que a gente conversou anteriormente. Digamos que eu queira garantir que todo nitrogênio reaja. O nitrogênio seria o meu reagente mais caro ou mais importante da reação, certo? Então, eu coloco um monte de hidrogênio e faço com que todo nitrogênio reaja. Todo o nitrogênio vai para as moléculas de amônia e a gente tem um excesso de hidrogênio, que talvez dê para reaproveitar ou talvez seja um reagente desperdiçado mesmo, só para garantir todo o consumo do primeiro reagente, certo? Então aqui fica claro para nós, pela proporção anterior, que eu tenho um excesso de 2 mol, como está escrito aqui. Esses 2 mol não vão reagir, porque não tem nitrogênio para ele reagir, assim como não tinham quadros de bicicleta para a gente colocar todas aquelas rodas e conjuntos de pedais na analogia anterior. Maravilha? Então, definições aí para a gente ter em mente. O que é o reagente limitante? Ele é o reagente que é totalmente consumido. Então, após o seu consumo, a reação termina. Ele é aquele que delimita o fim da reação, certo? Como a gente viu ali, nosso reagente limitante era o hidrogênio, no exemplo anterior. Agora um exercício um pouquinho mais elaborado, mas para você ver como é totalmente simples de entender. É muito fácil, é muito tranquilo de saber identificar o reagente limitante e o reagente que está em excesso. Por exemplo, ó, colocaram-se para reagir 14 gramas, agora não é mais mol, mas a gente tem uma massa em gramas de nitrogênio, e 5 gramas de hidrogênio. Calcule a massa de amônia obtida. A reação é a mesma que a gente usou anteriormente. Ó. N2H2 formando NH3 e o balanceamento de 1 para 3 para 2. Sendo assim, crianças, o que a gente precisa fazer? O exercício não é sobre mol, ele é sobre massa. Então a gente precisa transformar esses números de mol, essa proporção estequiométrica, o balanceamento, para massa. Como que a gente faz isso? O exercício te deu aqui as massas molares, ou seja, a quantidade de gramas que eu tenho dentro de cada mol.
Se nitrogênio, N2, pelo balanceamento eu só tenho 1 mol, então eu tenho a massa de 1 mol escrita em gramas. Ele vai te dar isso daqui, que são as massas molares, ou então você vai ter uma tabela periódica para poder encontrar essas massas. Você vai ver que o nitrogênio tem massa 14. Como a molécula é N2, são 28 gramas. Cada hidrogênio tem massa 1, mas a molécula é H2. Então a massa é 2. Mas como o balanceamento é 3, 3 vezes 2, são 6 gramas. Aí entra a lei de Lavoisier. 28 mais 6 tem que dar 34. Que as massas são somatórias, né? Lembra de a massa se conserva de reagentes para produtos, a lei da conservação das massas? E dá para a gente conferir isso, né? Só se você fazer aqui, ó, NH3, que a massa é 17, vezes 2, dá os mesmos 34 da somatória dos reagentes. Beleza, mas o exercício disse que foram colocados 14 gramas de nitrogênio e não 28, como a gente tem proporcionalmente. E aí entra a segunda lei, a lei de Proust, que diz que as proporções elas são constantes. Então, se eu consigo pelo balanceamento usar 28, mas eu só coloquei 14, eu coloquei metade. Sendo assim, eu consigo usar 6 de hidrogênio. Mas a metade disso é 3. Por que metade? Porque 28 metade é 14, 6 metade é 3. As proporções têm que ser sempre iguais. Se eu dividir o primeiro termo por 2, o segundo também tem que ser dividido por 2 e o produto também vai ser dividido por 2. Certo? Essa é a lei de Proust. Mas o exercício te deu 5 gramas de hidrogênio. Se a gente sabe que pelas leis que regem todo esse processo de estequiometria dentro da química, a gente sabe que teria que ser metade de 6, 3, mas ele me deu 5, claramente eu tenho 2 gramas em excesso. Eu consigo reagir 3, mas o exercício me deu 5, então eu tenho 2 gramas em excesso nesse nosso exercício. Então aqui, o que a gente sabe? Que para reagir com 14, que é metade de 28, eu preciso de 3, que é metade de 6, e não dos 5 gramas que ele me deu. É mais do que necessário. Então, o H2 está em excesso e o N2, por consequência, é o limitante da reação. Certo? O processo de cálculo estequiométrico com reagentes limitantes e excesso é exatamente igual a todo o cálculo que a gente viu. Só que agora ele tem esse trabalho a mais da gente precisar identificar quem termina primeiro e quem sobra no processo. Beleza, galera? Tranquilo a estequiometria um pouco mais avançada? Então vamos fazer um resuminho aí do que a gente viu. Bom, o que você aprendeu hoje ou o que você revisou hoje de maneira muito rápida? Que existe uma estequiometria um pouco mais tranquila e que existe uma estequiometria um pouco mais trabalhada, mais complexa, que a gente chama de avançada. Dentro dessa estequiometria avançada, existem os cálculos mais reais, os cálculos que de fato ocorrem dentro de um laboratório. Os cálculos que levam em consideração algumas coisas que podem acontecer, como, por exemplo, o que a gente viu agora, de colocar um reagente a mais para garantir todo o consumo do segundo reagente. Quando a gente tem quantidades diferentes, basta você fazer o balanceamento da primeira reação para achar as quantidades fixas e depois determinar essas quantidades que estão sobrando e aquelas que vão terminar primeiro, levando em consideração duas leis que são a base da química. A lei de Lavoisier, que diz que a massa tem que ser a mesma antes e depois da reação, ou seja, que a massa se conserva numa reação química, e a lei de Proust, que diz que a proporção entre reagentes e produtos tem que ser sempre a mesma, ela é constante. Então, no nosso exemplo, se eu dividir uma quantidade, eu tenho que dividir todas. Mas se eu precisasse multiplicar ou somar alguma coisa, eu também faria com todos os membros da reação. Certo, crianças? Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, que você consiga fazer aí alguns dos exercícios a que você se propor a fazer. Deixe suas dúvidas aí nos comentários, tá? E caso tenha sido útil para você, fique à vontade, volte sempre e vamos junto caminhar aí com a